Boa noite, professor. Então, hoje o grupo formado por mim, Alexandre, o Arthur, o Felipe e o Rafael, vamos finalizar nosso projeto da matéria de metodologia do projeto de máquinas, que o nosso tema é o redimensionamento da malha de peneira para picador de cavaco fixo. Então, retomando uma introdução do nosso projeto, é um picador de cavaco, que é um equipamento utilizado para fragmentar biomassa lenhosa, alimentando a caldeira com material processado. Então, essa biomassa são rejeitos de madeira, vindo da fábrica, e a peneira do picador é responsável por classificar os cavacos produzidos, permitindo a passagem apenas dos fragmentos dentro de uma faixa dimensional adequada. Então, partindo para a identificação da necessidade do nosso cliente, os stakeholders são a equipe de manutenção, que vai fazer a inserção dessa peneira no equipamento, e a empresa que irá adquirir o projeto e autorizar a modificação desse modelo para o setor de produção. Então, o problema identificado é que os cavacos demoram excessivamente para atravessar a peneira no padrão atual de furos quadrados, retornando ao picador para serem reprocessados desnecessariamente. Esse reprocessamento contínuo reduz a capacidade de alimentação na caldeira, impactando diretamente sua eficiência operacional. E a motivação desse trabalho é propor o redimensionamento da malha da peneira, permitindo a passagem de cavacos em tamanho compatível com a queima eficiente na caldeira e aumentando o fluxo de alimentação do sistema. Então, para assegurar que o redimensionamento proposto ataque a origem dos problemas e não apenas seus sintomas, foi aplicada a metodologia dos 5 porquês para chegar à causa raiz do problema. Então, o problema é, cavacos saem da peneira do picador com medidas fora das necessidades especificadas. E o primeiro porquê disso responde que a peneira não está classificando os cavacos corretamente. O cavaco está passando pelo processo de picagem, porém ele se choca com a peneira e volta para o reprocessamento. E isso acaba causando tanto perda de eficiência da caldeira quanto os cavacos eles diminuindo de uma granometria específica, e além do desgaste tanto das facas, do rotor e da peneira. Partindo para o segundo porquê, ele diz que o formato e o tamanho dos furos são incompatíveis com a geometria do cavaco. Então, isso diz que é necessário alterar alguma variável do projeto, seja no rotor de facas, no cavaco ou na peneira. E o terceiro porquê diz que o padrão de furos não acomoda cavacos com geometria irregular, que são gerados pelo processo de picagem. Então, analisando o projeto, não é interessante alterar o número de facas ou o tamanho do cavaco. Então, a opção mais viável é alterar os furos da peneira sem alterar a sua dimensão externa, para que não tenha que haver mais modificações no projeto do que necessário, causando um maior custo. Levando para o quarto porquê, o dimensionamento responde que o dimensionamento original da malha não considerou a variabilidade dimensional dos cavacos produzidos no picador. Então, o maquinário foi comprado separadamente, não conversando suas capacidades nominais. E isso acabou atrapalhando essa eficiência. E, finalmente, o quinto porquê, ele responde que o projeto original não previu revisões ou melhorias futuras voltadas à eficiência do sistema como um todo. Então, chegando à causa raiz do problema, o projeto original da peneira foi dimensionado sem considerar os requisitos de eficiência da caldeira, resultando em uma malha restritiva que reduz o fluxo de alimentação e prejudica o desempenho do sistema. Partindo para a lista de requisitos, foi separado em duas vertentes, do tipo exigência do cliente e do tipo desejável. Então, passando aqui pela lista de requisitos da característica de geometria e classificação granulométrica. Basicamente, a exigência do cliente é não alterar muito as dimensões do projeto. Então, manter a dimensão externa da peneira, a dimensão dos furos e a espessura da cantoneira. Para a capacidade de desempenho, foi exigido aumentar a vazão do cavaco.
Para materiais de resistência, foi desejável apresentar uma resistência ao desgaste abrasivo superficial, seja adicionando um revestimento superficial de moldura. Para a montagem e operação, então, é exigido a compatibilidade, que é a nova malha deve se adaptar à estrutura do picador sem modificação estrutural. E com relação à segurança, não apresentar riscos de falha que comprometam operadores conforme NR12. Chegando assim no objetivo do projeto, que é redimensionar a malha da peneira do picador de cavaco, alterando o padrão de furos atual, quadrados, para um formato mais adequado à geometria dos cavacos produzidos, com o objetivo de eliminar o reprocessamento desnecessário e aumentar o fluxo de alimentação da caldeira, incorporando critérios de melhoria contínua ao projeto do equipamento em conformidade com as normas NR12, 15 e 33. Bom, então como foi falado, o objetivo principal do nosso projeto foi fazer um redimensionamento de forma adaptativa da peneira de cavacos do picador de madeira. Então, nós fizemos uma análise através da árvore do produto do nosso sistema. Então, conseguimos mapear 4 subsistemas fundamentais que compõem a planta como um todo, que foi a entrada de rejeitos, o preparo do material, a classificação dos cavacos e a saída do cavaco. E nós identificamos que o principal gargalo encontrado na planta seria realmente concentrava na etapa de classificação no cavaco, onde se encontra a peneira de cavacos, que é o nosso foco de melhoria. Então, a peneira ela tem sua função principal fazer ali delimitar a geometria final do cavaco, deixando passar ou não cavacos maiores do que a especificada nela. E também, com isso, ele limitava a vazão desses cavacos, chegando a 36 metros cúbicos por hora, que acabava gerando um reprocessamento contínuo e desnecessário na planta. Então, o nosso foco foi expandir essa capacidade de fluxo para alcançar ali 50 metros cúbicos por hora. Bom, então, para fundamentar a nossa melhoria, que foi principalmente na base da confiabilidade, nós aplicamos a metodologia do DFMEA top-down. Então, nós fizemos uma avaliação do comportamento mecânico de todo o picador como um todo, né, todo o sistema. Então, como podemos observar ali nessa tabela, nós conseguimos analisar detalhadamente as falhas potenciais de cada subsistema, avaliando ali impactos operacionais através da severidade, né, fazendo a classificação através da severidade. Então, encontramos ali diversos problemas, como ali rompimentos de correia, panes elétricas, que tem severidade 8, mas como o nosso foco principalmente é a fazer uma melhoria na peneira, nós focamos realmente na parte da classificação dos cavacos, que também se encontra um volume expressivo de falhas de modos graves ali, como quebra de faca, fratura de rolamento, quebra de malhas de peneira, que são avaliadas ali com uma severidade 7. Nossa. Então, com base nessa avaliação, nós conseguimos fazer um diagnóstico do nosso sistema e nós desenvolvemos um esboço para a nova configuração da peneira que estamos desenvolvendo de forma adaptativa. Né? Então, para fazer a mitigação da restrição física que estava tendo de 36 metros cúbicos por hora, para melhorar para 50 metros cúbicos por hora, que é o nosso objetivo, nós realizamos a alteração dimensional da malha interna do furos, então de 65 por 65 para 90 por 90, totalizando ali todos 72 furos, para garantir a intercabilidade da peneira, né, por conta dela ser de forma adaptativa, não necessariamente fazendo que tem que ser feito outras alterações no próprio equipamento que está instalada a peneira, né, nós mantivemos as dimensões externas e as dimensões de fixação dessa peneira. E também precisam ali suportar os impactos dinâmicos causados pelos cavacos caindo ali perto do rotor, né, que atingir a deformação plástica. Nós fizemos a substituição da chapa original de meia polegada por uma estrutura de aço 1045, ali com uma espessura de 9 por 16 avos, totalizando ali 14,3 milímetros de espessura, e também foi otimizada através de reforços, então 7 reforços na horizontal e 8 reforços na vertical.
Após essa etapa, nós desenvolvemos um DFMEA bottom-up do subsistema crítico apresentado no projeto. Então, foi identificado aqui pelo Felipe que o nosso subsistema crítico é o subsistema de classificação do cavaco, com o componente que nós estamos trabalhando nesse projeto, que é a peneira do cavaco. Este componente tem a função de permitir a passagem do cavaco e limitar que isso passe em cavacos com dimensões de 90 por 90 milímetros. E daí, tendo levantado qual que é o componente mais crítico e que vai ser trabalhado nesse projeto, nós mapeamos 4 modos de falhas possíveis desse componente em específico, dentro dos quais o modo de falha que apresenta maior severidade é o primeiro, é a quebra das malhas da peneira. Então, é um modo de falha que ele tem como efeito a não conformidade dimensional dos cavacos, pois com a quebra vai acabar passando cavacos com dimensões maiores do que a estabelecida e exigida pelo cliente de 90 por 90 milímetros, que justifica a severidade alta, delimitada por 7, por causa que é uma falha que afeta diretamente a uma função primária do componente, que é limitar a passagem de cavacos na dimensão adequada. Uma causa potencial para essa falha é a má definição do desempenho funcional do item. Então, a espessura é insuficiente ou um material escolhido para a fabricação é um material inadequado. E um controle preventivo para evitar que essa falha ocorra é uma análise estrutural com validação dos limites dos esforços, tensões e deformações do material escolhido. A gente conseguiu calcular que essa é uma falha com um grau de ocorrência 7, e o controle detectivo para que possamos encontrar essa falha seria realizar cálculos de engenharia para encontrar os limites do material escolhido ou fazer testes em laboratório para simular a utilização da peça utilizando protótipos, por exemplo. O grau detectivo, né, dessa peça de detecção calculado em 9, e por isso, né, como podemos ver que a severidade, a ocorrência e a detecção são números bastante elevados, a ação prioritária tem uma prioridade alta, por causa que todos esses números foram extremamente altos, então exige que seja uma ação tomada de forma urgente, com a maior prioridade possível, para evitar que essa falha ocorra. Quando comparado com os outros modos de falha levantados, podemos ver que as demais têm uma ação prioritária calculada em ou média ou baixa, em decorrência principalmente da severidade baixa ou da detecção baixa, o que justifica a gente tomar essa ação primária ali como uma ação extremamente urgente. Após isso, nós realizamos um brainstorm de soluções, levando em consideração tanto o DFMEA top-down que o Felipe apresentou, quanto o DFMEA bottom-up que eu apresentei, né, do subsistema em específico, para encontrar soluções para principalmente as falhas de maior severidade e dos componentes mais críticos levantados. Com esse brainstorm, nós conseguimos levantar 3 ações prioritárias para serem tomadas nessa etapa do projeto. A primeira seria a substituição de material ou aumento da espessura da chapa, que foi realizado, conforme o Felipe apresentou, uma espessura da chapa que antes, na peneira antiga, era de meia polegada, nós aumentamos o nosso projeto para 9,16 avos, né, totalizando ali 14,3 milímetros de espessura. A segunda ação levantada foi o revestimento superficial resistente à abrasão. Então, nós fizemos um cálculo ali, fizemos um estudo para realizar esse revestimento superficial. Nós levantamos ali 2 revestimentos possíveis, que seria o de nitratação e o por cromo duro. Acabamos utilizando no nosso estudo ali o revestimento por cromo duro para evitar ali que as superfícies tenham um desgaste abrasivo, evitando ali a falha levantada no DFMEA. E a terceira ação levantada nesse brainstorm foi o reprojeto geométrico dos furos e reforço de fixação, que seria a inclusão de chanfros de 45 graus nas faces de entradas, para que os furos tenham uma otimização no ângulo de ataque entre o cavaco que chega ali da entrada de material com a peneira, conforme a Sociedade Americana de Materiais e Testes D6128, que trata exatamente sobre esse fluxo contínuo de materiais, principalmente em silos e picadores e moinhos, entre outras coisas. Então, foi levantado uma matriz de custo com toda essa fabricação da nossa peneira para o nosso projeto. Ali nos primeiros 3 pontos, nós temos os custos de aquisição e serviço da fabricação da estrutura básica da peneira, que seria a aquisição da chapa de aço a ISE 1045, e o corte a laser dos furos e o dobramento da chapa, que totalizam ali, respectivamente, R$ 1.750 e R$ 1.450.
Depois disso, nós tivemos ali o levantamento de dois serviços, que seria de executar o chanfro dos furos e o revestimento por cromo duro, que representam ali R$ 980 e R$ 2.500, respectivamente. Esses dois pontos, eles têm um custo relativo do custo total da fabricação extremamente elevado, de 13,28% e 33,88% do custo total. E por último, nós temos ali equipamentos para fixar a peneira na estrutura, que seriam os parafusos sextavados e a cantoneira de fixação, que representam R$ 48 e R$ 650, respectivamente. Então, a fabricação total da nossa peneira ficou com um custo calculado de R$ 7.378, porém, nosso grupo avaliou que o chanfro dos furos e o investimento por cromo duro apresentam uma porcentagem relativa do custo total extremamente elevada e uma severidade baixa, que não justifica a realização dessas etapas para o cliente final. Por isso, nós acabamos excluindo esses dois custos, totalizando então na nossa fabricação final da peneira do nosso projeto o custo de R$ 3.480. Então, falando um pouco agora do nosso protótipo digital que a gente desenhou no CAD, mais especificamente no Solid Edge, a gente tem que a nossa peneira é composta por 3 componentes principais, e são eles que vão fazer parte de toda a fixação dessa nossa peneira. Então, primeiro de todos, a gente vai ter a nossa malha da peneira, que ela é essa malha de 1043 de comprimento por 844 de largura, na malha de 95 por 95, fabricada pela gente. E aí a gente vai ter o próximo componente, que é uma cantoneira de abas iguais, com 4 furos centralizados, de medidas 3 polegadas e grossura 3 oitavos. E aí, por último, a gente vai ter os 4 parafusos que vão ir com rosca na estrutura do picador, seguindo a norma ISO 4017 DIN 933, que diz respeito sobre os parafusos com cabeças sextavados, M18 por 80, que a gente pegou lá do 3 pares para conseguir fazer essa montagem da nossa peneira. Seguindo a nossa apresentação do protótipo, a gente vai ter a nossa folha de desenho da nossa peneira. Então a gente vai ter que ela possui as medidas externas ali, de 1043 por 844, e as malhas dela de 90 por 90, além de que a gente vai ter o esqueleto sendo reforçado com as chapas de 14,3 milímetros, ou seja, 9,16, lateral na parte vertical dela, 12 milímetros, tanto na direita quanto na esquerda, e aí a gente vai ter que no sentido horizontal, a gente vai ter os reforços tanto na parte inferior quanto superior, de 59,35 milímetros. Além disso, a gente vai ter na vista lateral dessa nossa peneira, que ela tem uma curvatura com medida de 280,3 milímetros, que faz esse formato dela ser, entre aspas, meia-lua. Seguindo isso, a gente vai ter os nossos resultados obtidos. Então, analisando a parte de compartibilidade granulométrica. Então, a gente vai ter uma faixa ideal de cavaco entre 20 a 100 milímetros. Esse valor não é do nada, ele vem da norma ISO 17225-4, que trata sobre biocombustíveis sólidos, propriedades e classes de combustíveis. E ela diz o quê? Que para cavaco menor ou abaixo de 65 milímetros, que é da malha atual do projeto, a gente vai ter uma fragmentação excessiva e uma geração de resíduos. Ou seja, o material vai ficar muito tempo no rotor de facas e vai fazer uma fragmentação excessiva, com que desgaste muito mais desse nosso componente e de todo o sistema que compõe ele. Para um cavaco com malha de 90 ou menor, que é o proposto do nosso projeto, a gente vai estar dentro da faixa ideal seguindo essa nossa norma ISO. Os rejeitos de madeira possuem uma densidade de 400 até 700 kg por metro cúbico. Aqui é uma média que a gente fez, porque esses nossos resíduos podem ser tanto pinos quanto eucalipto, madeira, pode vir misturado com algum outro componente, como resina, cola, trigo, farinha, etc. Então, esse valor tem esse range bem alto por causa dessa variação que a gente tem do resíduo que pode vir de qualquer tipo de madeira. Seguindo, a gente vai ter, então, as nossas limitações e alguns problemas identificados. Então, primeiro deles, a gente vai ter que não vai ser possível prorrogar manutenções caso quebre
esses esqueletos da peneira. Uma vez que antes quebrava e a malha 65 por 65, ele ficava 130 por 65 ou 65 por 130. Então, a gente conseguia ainda manter o cavaco dentro dessa faixa e deixar ele operando. Agora, caso venha quebrar nessa malha nova, a gente vai ter 180 por 90 ou 90 por 180. Vai ficar muito grande, então a gente vai precisar parar o nosso equipamento para fazer essa manutenção corretiva não planejada e aí sim conseguir operar o equipamento novamente. Além de que, como a nossa segunda limitação, a gente vai ter um maior custo de fabricação da peneira, uma vez que os furos são maiores e vai precisar de um serviço maior de usinagem para a fabricação dela. A gente vai ter também que novos projetos, caso seja seguido após esse nosso projeto, é de que vai ter uma limitação se for seguida essa norma ISO 17225, que aborda que um máximo que tem que ter de malha na peneira são os 100 milímetros. E a nossa já vai ser 90, então fica muito próximo. Além de que um último ponto levantado, e quarto, a gente vai ter que, com as novas dimensões do cavaco, vão ter fragmentos muito grandes e pode vir a ocorrer um aumento de carga em cima das roscas de alimentação da caldeira. Então, esse material ele vai ser processado dentro do picador, sai por correias transportadoras, até chegar nas roscas de alimentação das caldeiras e são empurrados para dentro das fornalhas. Como ele vai estar numa medida maior, pode ser que venha fazer essa sobrecarga nas roscas e precisa aumentar a frequência para conseguir diminuir essa carga que está em cima delas e não ficar desarmando ou vir ocasionar outros problemas. Talvez vir a desgastar mais rápido os helicoides ou outros que podem vir a surgir também com o decorrer do processo. Com a conclusão do nosso projeto, a gente vai ter que o nosso desempenho alcançado, que antes a gente tinha, era de 36 metros cúbicos por hora, a gente vai vir a alcançar 50 metros cúbicos por hora, e uma engenharia de valor com modo de falha por desgaste abrasivo classificado com menor severidade do que a gente tinha antes. Então agora ele vai ser uma severidade 5, ou seja, muito abaixo. Uma otimização financeira, ou seja, com a exclusão do cromoduro na fase inicial, a gente vai reduzir o custo do nosso subsistema da peneira em 34,7% do custo total do nosso projeto. Com uma segurança estrutural, utilizando os parafusos M18 classe 8.8 de dureza, a gente vai ter que a tensão atualmente do projeto é de 13,62 megapascal e ele é muito abaixo do que o admissível de 185 megas, com uma grande margem de segurança e que pode suportar até uma faixa de 10 kN de fixação. Uma conformidade plena e uniforme com as normas NR12, que diz respeito sobre seguranças em equipamentos, NR15, que diz respeito sobre ruídos ou meios que venham ocasionar problemas para os operadores, físicos, químicos ou biológicos, no nosso caso, ruídos, ali com todo o atrito do material, com o rotor de facas e todo o processo que gera esse barulho. Como ele possui isolamento da tampa do picador, não terá esse problema. Além de que a NR33 também se adapta a que diz respeito aos espaços confinados que a gente vai ter nesse nosso projeto, que vai estar bem clausurado. Então, basicamente, o nosso projeto é esse, sobre o redimensionamento de uma malha de picador fixo. Então, muito obrigado pela atenção. Boa noite, a gente se